Bom dia, turminha, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Vamos começar nossa aulinha de hoje? Bom, na nossa aula de hoje vamos trabalhar o componente curricular de matemática, tá bom? Então, por favor, peguem um livro de vocês, organizem-se e coloquem na página 122 e 123, pois vamos dar início, tá, nessa página de abertura, onde nós vamos falar sobre figuras planas e formas espaciais, tá bom? Vamos continuar a trabalhar este assunto, intensificar ainda mais, né, nessa nossa última unidade, tá bom? Onde vocês vão firmar o que vocês já vem aprendendo e diferenciar uma figura plana de uma forma espacial, tá bom? Vamos começar? Então, na página de abertura, a gente consegue observar aqui uma biblioteca, né? Pois tem vários livros, estantes. E nós temos aqui uma mesa redonda com 4 crianças. E o que será que elas estão aí observando, interagindo? O que é que vocês estão vendo nessa mesa? Muito bem! Estamos vendo, né, as formas espaciais, ou seja, os sólidos geométricos, né? Olha só, nós temos aqui a primeira forma espacial ou sólido geométrico, que é chamado de quê? Esfera, muito bem. Nós temos aqui um segundo, este aqui é chamado de pirâmide. Este aqui chamado de paralelepípedo. Este outro aqui, né, chamado de cilindro. Este aqui chamado de cubo. E este aqui é chamado de cone, ok, pessoal? Não podemos esquecer os nomes de cada um. Tanto que no capítulo passado nós estudamos os nomes dos sólidos geométricos, né? E que também as suas formas, os seus lados, né? É formado por figuras planas, que podem ser o quadrado, retângulo, triângulo, o círculo, não foi isso? Então, nessa página de abertura, conseguimos identificá-los, né, como sólidos geométricos, pois eles ocupam, olha, um espaço e conseguimos vê-lo como um todo. Conseguimos observar toda a sua estrutura aqui em cima de uma superfície plana, em cima da mesa, ok? Aí nós temos aqui o menininho, ó. Ele fala aqui algo no balão. Diz assim: estou vendo o cone em 3D. Por que ele está dizendo que está vendo o cone em 3D, pessoal? Olha só. Isso significa que ele vê, né, o cone em 3 dimensões. Tá certo? 3 dimensões. Professora, mas o que é 3 dimensões, professoras? Vamos chegar lá. Aí nós temos aqui, ó, o Conversa Vem, que diz o seguinte: o Conversa Vai, né? Aqui. Você já assistiu a filmes em 3D? Vocês já assistiram? Já foram ao cinema? Assistiram em casa? Filmes em 3D? Olha, acredito que sim, né? Porque atualmente a maioria dos filmes que a gente assiste, principalmente em animações, eles são realizados em 3D. Aí, novamente, ele pergunta: o que seria 3D e 2D? E vou traçar aqui para vocês. Olha só. Observa aqui o que a Vanessa trouxe para mostrar. O que significa 3D? O espaço tridimensional. Tri vem de 3, né? É aquele que pode ser definido como tendo três dimensões. Sendo, quais são essas 3 dimensões? Ele precisa ter a altura. Lá no nosso sólido geométrico, eles têm altura, né? Profundidade também e largura. Então, pessoal, é uma imagem como um todo. Conseguimos ver toda a sua estrutura,
tá certo? Parecendo um boneco que a gente pode manusear. O efeito da tridimensionalidade de imagens e objetos é dado justamente pela junção das três dimensões, com luz e sombra. Né? Nas imagens elas precisam ter luz e sombra, causando um relevo, tá certo? Causando um relevo, como mostra aqui duas imagens que a tia trouxe para mostrar para vocês. Olha só o leão, a gente consegue ver o leão como um todo, ó. Uma imagem como um todo. Aí nós temos a outra aqui, o tubarão, nos dá aquele pensamento, né, da imagem real, tá? O tubarão. E o 2D? Tia Vanessa também trouxe aqui uma explicação sobre o 2D. 2D em computação gráfica são usualmente chamados os objetos e entidades com duas dimensões, duas. O 2D significa uma tela plana, como se você pegasse aí uma folha de papel ofício plano, constituída apenas de frente e trás. Por isso, duas dimensões. Sem laterais e é também o mais famoso tipo, usando em todo tipo de eletrônico, tá bom? Todo tipo de eletrônico, como televisões, celulares, jogos, filmes e todo outro tipo, formando assim a tela. Trouxe aqui duas imagens de dois filmes animados que vocês conhecem. Este primeiro aqui, ó, né? O Woody. É isso, você do Toy Story, você consegue perceber que ele tem toda a estrutura, profundidade, além da sua profundidade, nós temos a largura, não é isso? E o outro filme, Aladdin, ele é diferente. Olha, a gente vê desenhos, né, ó, pintados, né, como se fosse uma figura plana. Aí as pessoas que trabalham com isso, eles jogam, né, na computação gráfica para dar movimentos na cena. Né? Isso é um pano de fundo para os desenhos, diferentemente da figura em 3D, porque ele precisa montar como se fosse um boneco, tá certo? Esculpindo um boneco, uma imagem, para poder ficar nessa transformação aqui de 3D. Ok, pessoal? Então, vamos lá continuar? Então, continuando. No Conversa Vem, diz assim: da mesma maneira que existem objetos 3D, tridimensionais, e 2D, bidimensionais, ó, bi que vem de 2, tá? Há figuras geométricas planas em 2D e figuras geométricas espaciais em 3D. Você consegue desenhar algumas dessas figuras geométricas espaciais? Consegue, né? Olha só, em 3D são os sólidos geométricos e que a gente chama de figuras espaciais também. Por que 3D? Porque ele tem uma estrutura tridimensional, né? Numa base plana, como na imagem de abertura mostrou em cima de uma mesa, não é isso? Nós conseguimos vê-la como um todo, né? Como algo esculpido. Vou mostrar aqui para vocês o que nós fizemos numa das aulas, os sólidos geométricos, né? Isso montadinho. Olha aqui, deixa eu ver se vocês conseguem. Deixa eu voltar aqui. Olha só, né? Montadinho, ó, numa base plana. Então aqui é a pirâmide, então eu consigo ver a pirâmide, tá certo? Nas suas três dimensões. Ok? Como um todo, ó. Vou mostrar o outro, o cubo. Diferentemente, pessoal, da figura plana. Por quê, professor? Porque a figura plana ela só tem o seu desenho. Olha só. Ela só tem o desenho. Ó, mostra aqui para vocês. Né? Ela vem apenas com um desenho, tá certo? Vamos supor aqui, ó. Nessas figuras também dos sólidos, só que ela está apenas desenhada, né? As suas formas estão apenas desenhadas no papel. Ela não está ocupando um espaço, né? Então aí, na atividade, vocês vão fazer o desenho. Você vai fazer uma figura geométrica, tá? Tentar aí colocar sua figura geométrica, o sólido, em 3 dimensões.
e fazer um outro desenho, tá? De figuras geométricas planas em 2D, em 2 dimensões. Pode ser um quadrado, pode ser um retângulo, tá? Um círculo. E em 3D, professora, pode ser um sólido, um cubo, uma pirâmide, tá? Um cilindro, ok? Pode escolher 2 e desenhar 2, um em 3D e um em 2D. Na sequência, tem um vídeo aqui mostrando figuras planas e espaciais para você. Então vamos lá assistir, que é muito interessante também para intensificar o conteúdo, tá? Por isso que a Vanessa fica repetindo e falando e mostrando para vocês terem essa noção, essa ideia de diferenciar formas planas, tá? Formas espaciais e figuras planas. Legal, né? Então, no RA, pessoal, de vocês, quiserem repetir, pede para mamãe e papai no RA do celular, tá? Então, o que ele mostrou aí no vídeo? Ele quis mostrar para vocês que sólidos geométricos, eles podem ser, né, formas no nosso dia a dia, como o chapéu de aniversário, né, chapéu de figuras de personagens de contos, pode ser também uma bola, a esfera, ela pode ser também um dado, que é o cubo, uma caixa de sapato, que pode ser o paralelepípedo, pode ser o cilindro como uma latinha de refrigerante, tá bom? Então vamos lá, planos ou espaciais. Quando desenhamos figuras planas e representações das figuras espaciais no papel, elas são parecidas, né? Quando a gente desenha, pode ser que a gente veja aí uma semelhança. No entanto, recebem nomes diferentes. Observe a seguir. Olha só. Nós temos aqui, ó, nessa primeira tabela, as figuras planas. Olha só as figuras planas. O círculo, quadrado, triângulo e retângulo. Aí na outra tabela, a gente já tem um outro, que são as figuras espaciais. Essas figuras espaciais aqui, elas são em 3D. Viu? Quando a gente a encontra montadinha dessa forma, tá? E as figuras planas não, elas são em 2D, tá? Só em desenhos, só a sua forma. Então, nós temos aqui a esfera, o cubo, a pirâmide e o paralelepípedo, tá bem? Quais são as semelhanças e as diferenças entre as figuras planas e as figuras espaciais? A gente acabou aí de discutir várias diferenças e várias semelhanças, né? Olha, cada lado de uma figura, de um sólido geométrico, vamos supor aqui, na pirâmide. Na pirâmide, os seus lados são formados de que figuras planas? De triângulo, não é isso? Na nossa pirâmide. E a sua base, a parte que a estrutura, né, que assegura, que apoia os seus lados, elas podem ser várias. Vai depender da quantidade de lados que quiser que forme uma pirâmide. Ela pode ser novamente um triângulo, pode ser um quadrado, tá certo? E assim por diante. Aí aqui, ó, com a lupa na mão, tá? Nessa página vocês vão fazer essa tarefinha que é bem interessante, que vai ajudar vocês ainda mais saberem diferenciar figura plana e formas espaciais, ou seja, sólidos geométricos. Com massa de modelar, faça um paralelepípedo, um cubo, um cilindro, um cone, uma pirâmide e um prisma.
Professora, mas aí eu não vou ter massinha de modelar. Aí o que é que vocês vão fazer, pessoal? Caso vocês não tenham. Lembra dos sólidos geométricos que foi pedido numa das aulas para vocês montarem? Não foi isso, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, não é? Então, com esses mesmos sólidos, vocês podem fazer atividade sim, tá? Então, vamos continuar. Se não tiver a massinha, usa o que vocês montaram, né? Vamos fazer carimbos com os sólidos geométricos que você montou. Para isso, siga os passos a seguir. Separe 6 folhas em branco, separe aí algumas folhinhas em brancos, tá? Em branco, tá? Pode ser na folha de caderno, tia, que eu tô sem folha de ofício em casa. Pode sim, gente. O importante é que vocês façam, tá? Adapte a atividade. Tia Vanessa vai dizendo aqui dando algumas dicas para vocês adaptarem, para não deixar de fazer, tá? Em cada folha, coloque um dos nomes dos modelos que você criou. Vamos supor que você vai criar o cubo, né? Então, aqui, ó, o que é que você vai fazer aqui? Vai pegar o cubo, depois que você montou em massinha de modelar um cubo, ou tem montadinho esse daqui do material de apoio, aí vocês vão colocar tinta. Vai colocar bastante tinta em cada lado. Depois que colocar bastante tinta em cada lado, você vai carimbar na folha, tá certo? Aí, cada ladinho, ó. Carimbei esse lado, carimbei o outro, carimbei o outro. Aí você vai saber quais figuras planas foi montado um cubo, tá certo? E assim com as demais figuras que você tem. Aí por último, pegue o primeiro modelo e pinte cada um dos seus lados com tinta guache. Antes que a tinta seque, tem que ser bem rápido, apoie o sólido geométrico como se fosse um carimbo na folha com o nome dele. Coloque sempre o nome do sólido, viu, gente, na folha, para você identificar qual foi o que você usou. Lembre-se de virar o modelo e carimbar de todas as maneiras possíveis, tá? Das quantidades de lados que tem o seu sólido geométrico. Exemplo, ó, o menininho aí, ó, tem aí o cubo, né? Colocou tinta e ele ficou carimbando na folha os seus lados, tá? Aí na sequência, repita o processo com outros modelos, tá certo? Pelo menos uns 3 ou 4 modelos. Construa uma esfera utilizando massa de modelar e carimbe em uma folha, seguindo as mesmas orientações dadas para os outros sólidos. Compare as suas marcas carimbadas de cada modelo com as marcas encontradas por um colega, tá bom? Aí essa parte aqui, ó, a gente pode socializar na aula do Zoom para saber quem fez e quem não fez, tá bom, gente? Aí tia Vanessa ainda comenta mais um pouquinho sobre esse conteúdo. Aí, ó, letra A. O que as marcas têm de semelhantes? O que as marcas têm de semelhante quando você carimbou? Então, eu creio que quando você fazer essa atividade, né, o que possa ser semelhante serão os lados, né? Os lados das figuras, elas podem ser muito parecidas, tá bom? Aí você que vai fazer aí de casa quando observar. E de diferente, o que pode ser de diferente? As formas, né? As formas criadas, né, para cada sólido, elas são diferentes. Então, o carimbo das formas foi diferente. Aí pode ser uma dica para vocês observarem, tá bom, meus amores? Então, meus amados, a aulinha de matemática fica por aqui, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.